Queridos irmãos, queridos amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, boa noite. Para a nossa meditação, para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o que está escrito no Evangelho, escrito por João, capítulo 17. Como o capítulo é grande, eu vou abordar várias partes dele. Eu vou ler apenas o primeiro versículo. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Queridos irmãos, eu quero falar sobre coisas que Jesus pediu por nós. É interessante que neste capítulo, Jesus faz uma oração. Jesus busca a presença do Pai. No capítulo 14, 15 e 16, Jesus dá orientação aos discípulos, consola os discípulos e fala para os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. E no capítulo 17 ele faz uma oração. Esta oração que ele faz é uma oração que já deram vários nomes para ela. É uma oração intercessória, é uma oração que é uma oração sacerdotal, é uma oração em que Jesus ele vai pedir ao Pai coisas para os discípulos e também para nós. É interessante, meus irmãos, notar que em momento algum Jesus deixou os discípulos sozinhos. Em momento algum, mesmo nesta hora. Aqui no capítulo 17, Jesus ele está a poucas horas, a poucos momentos de ser preso, de sofrer todo o escárnio, de sofrer todo o flagelo pelo ser humano que ele veio salvar. E aqui no capítulo 17 ele faz uma oração ao Pai. Jesus ele tinha o hábito sempre de estar em oração, de estar em comunhão com o Pai. E aqui ele pede algumas coisas ao Pai para os discípulos e para nós, seus seguidores. A primeira coisa que Jesus pede é proteção e segurança. Isso está lá no versículo 11, que diz: guarda-os em teu nome. Quando o nome de Deus está envolvido, isso significa compromisso pessoal e profundo dele com aquilo que está sendo proposto. Daqueles que foram confiados a Jesus, nenhum deles se perdeu, com exceção aquele que já estava destinado à perdição. Jesus, no momento crucial dele, no momento, eu diria até de dor,
ele pensa nos seus discípulos. Ele pensa em nós. Ele pede ao Pai proteção e segurança. Em segundo lugar, Jesus pediu, tanto para os discípulos como para nós também, pediu unidade, porque viria momentos em que os discípulos ficariam confusos, os discípulos ficariam desesperados, os discípulos ficariam em segurança. Então, Jesus pede ao Pai que eles permaneçam em unidade, assim como nós devemos permanecer também em unidade. O versículo diz assim: para que sejam um. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Cremos na unidade não como uma utopia, mas como algo real, concreto, porque Jesus pediu ao Pai, e o que ele pede não deixa de ser atendido. A terceira coisa que Jesus pediu, tanto para os discípulos como para nós, é alegria plena, é gozo pleno. Vejamos o que ele disse. Para que sejam um, no versículo 11 mesmo. Para que sejam um. Perdão. Para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Não apenas gozo, ou não apenas alegria, mas uma alegria completa. Em Jesus Cristo nós podemos ter uma alegria completa. Ele pediu isso ao Pai, e o Pai nos concede através do Espírito Santo. Em quarto lugar, Jesus pediu por nós ao Pai, e pediu para nós ao Pai, santificação. Nos nossos dias precisamos muito de santificação. Precisamos muito de buscarmos a Deus e nos santificarmos em Deus. Olha o que ele disse no versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação, meus queridos, é a vida de Deus implantada em nós. Santificação é o agir do Espírito Santo com liberdade em nosso ser. Assim chegamos à santificação, porque o Espírito de Deus nos santifica. A quinta coisa que Jesus pediu ao Pai por nós e pelos discípulos é comunhão. E é bom até refletirmos como está a nossa comunhão. Como está a nossa comunhão com a igreja, como está a nossa comunhão com os irmãos, como está a nossa comunhão com as pessoas com quem convivemos, com as pessoas com quem lidamos. Jesus, ele disse o seguinte, que onde eu estou, estejam também comigo. Jesus se interessa tanto em ter comunhão conosco que prometeu aos discípulos que lhes prepararia lugar para onde ele estivesse, eles estivessem também.
Isso está lá em João capítulo 14. Lá em João capítulo 14. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso a vocês. Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Ver a glória de Deus, para que vejam a minha glória. Deus se interessa em compartilhar sua natureza, sua glória com seus filhos. Ver a glória de Deus significa que Deus quer que nós sejamos amigos íntimos do Senhor, que nós estejamos junto com o Senhor, que nós possamos ver a glória do Senhor Jesus. A glória de Deus pode ser vista na Bíblia através do apóstolo Paulo, que ele teve profunda experiência nesse sentido, ainda que estivesse na terra. Ele fala que ele foi até, ele não diz diretamente ele, mas entende-se que foi ele. Ele não sabe dizer se no corpo ou em espírito. Ele foi até o terceiro céu, onde ele viu coisas que é indescritível aos seres humanos normais. Isaías teve uma experiência semelhante e a sua vida foi completamente transformada lá em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Moisés pediu isto para o Senhor e a compreensão de Moisés, a quem ele servia, a compreensão de Moisés, que servia a Deus, foi mudada completamente. Em sétimo lugar, meus queridos, daquilo que Jesus, nesta oração, ele pediu por nós, foi que nós tivéssemos amor, que nós nos amássemos uns aos outros, que nós amássemos o nosso próximo, que nós amássemos aqueles que não são amáveis. Veja o que Jesus disse, que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus pede ao Pai que nos inclua em sua esfera de amor. A vinda de Jesus tinha por objetivo nos colocar de volta debaixo da graça amorosa do Pai. Jesus nos levou para junto do Pai, com o seu sacrifício, com a sua morte no Calvário, com a sua ressurreição, vencendo a morte. Também, Jesus pediu que o amor de Deus brotasse em nossos corações endurecidos pelo pecado. Muitas vezes o nosso coração está endurecido pelo pecado, pelos erros. Precisamos que o Espírito Santo de Deus mude, coloque amor no nosso coração, coloque compaixão no nosso coração,
coloque misericórdia no nosso coração. Foi por isso que Jesus disse: vão e aprendam o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. Quando o amor de Deus está em nós, todas as demais coisas que estudamos nesta oração acontecem de fato. Obtemos a proteção de Deus, a segurança de Deus, andamos em unidade, andamos em alegria plena, andamos em santificação, andamos em comunhão. Vemos a glória do Senhor refletida em nossas vidas e os nossos corações ficam repletos de amor por todos. Concluindo, qual deve ser a nossa expectativa em relação a esta oração que Jesus Cristo fez ao Pai em nosso favor? Qual deve ser a nossa posição? Porque, vou ser sincero aos irmãos, ao ler este capítulo 17, escrito por João, eu não imaginava essas coisas que eu acabei de dizer. Mas aprendi que em Deus eu posso todas as coisas. Em Deus eu tenho proteção, eu tenho segurança. Em Deus eu posso andar em unidade com a igreja. Em Deus eu tenho alegria plena. Em Deus eu tenho santificação. Em Deus eu tenho comunhão com Deus e com os irmãos. Em Deus eu vejo a glória do Senhor. Como diz o cântico, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim, sobre nós, sobre cada um de nós. Qual deve ser a nossa relação diante desta oração de Jesus? Será que vamos ler rapidamente? Será que vamos parar para meditar em cada coisa que Jesus pediu para os discípulos e por nós também? Cremos sem nenhuma sombra de dúvida que esta oração foi ouvida e está sendo respondida. Cremos nisso. Ela foi ouvida por Deus quando Jesus a fez. Ela foi respondida por Deus quando Jesus a fez. E Deus continua respondendo esta oração, porque ela ainda está em vigor. Por isso, meus amados, tudo o que o Senhor Jesus rogou a Deus, o Pai, em nosso favor, já é nosso. Já é nosso. É nossa herança. E podemos tomar posse dessas palavras. Podemos tomar posse desta oração, porque Jesus a fez pelos discípulos e a fez por nós. Eu gostaria que você, nesta noite, lesse o Evangelho de João, capítulo 17. Leia, medite
e veja como, de forma maravilhosa, Jesus te incluiu na sua oração. De forma esplendorosa, Jesus orou por mim e por você. Que o Deus de graça e misericórdia nos abençoe. Que o Deus possa abrir cada vez mais o nosso entendimento, para que nós possamos ver a glória de Deus, para a honra e glória do próprio Senhor e a alegria do nosso coração. Que Deus os abençoe. Amém.